Eu sou jornalista e atualmente estou coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e atuo numa organização que debate direito à comunicação, liberdade de expressão, fortalecimento da mídia alternativa, que é o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Esse debate sobre o uso de dados na esfera do jornalismo, na esfera pública, é uma discussão, de certa forma, recente e que tem causado aí bastante preocupação e bastante euforia, digamos assim, né? A gente costuma dizer, os especialistas, né, costumam a dizer que os dados são o novo petróleo, né? Na transação comercial dos dados que estão disponíveis pela internet, que são coletados, na grande maioria das vezes, sem o nosso conhecimento, sem o nosso consentimento, nossos hábitos de consumo, nossos hábitos de navegação, nossos hábitos cotidianos, para onde a gente vai. Então, os aplicativos que estão nos celulares coletam informações sobre a gente 24 horas, se a gente para num posto de gasolina, se a gente consome gasolina X ou Y, se a gente foi para um hospital, que tipo de medicamento que a gente compra na farmácia, o que a gente compra no supermercado, enfim. Esses dados produzem matéria-prima para todo tipo de uso, né? Devidos e usos indevidos, né? Então, acho que lidar com dados é um tema que requer muita responsabilidade e uma discussão pública, né? Eu participo de um grupo que se chama Coalizão Direitos na Rede, que tem, inclusive, uma campanha, Seus Dados São Você, reivindicando uma discussão mais ampla, mais plural sobre essa questão dos dados pessoais. O Brasil não possui uma lei, né, uma legislação de dados pessoais, então há toda uma discussão sobre isso. Bom, e como um jornalista que hoje em dia usa da internet e das informações que estão disponíveis na rede, como o jornalista usa esses dados e em que medida esse uso precisa ser um uso, digamos assim, cauteloso, né? Primeiro, assim, acho que a tecnologia, ela pode servir para o bem ou para o mal, né? Então, e mesmo um propósito que muitas vezes parece ser benéfico, também pode trazer distorções, né? Então, acho que a gente que tem uma militância no movimento social, em defesa da democracia, progressista, ao longo dos anos a gente sempre reivindicou que o Estado tivesse mais permeabilidade à sociedade, que o Estado fosse mais transparente. Nós conseguimos, depois de muitos anos, ter no Brasil uma lei de acesso à informação pública, onde a gente pudesse ter mais facilidade de consultar informações de interesse público, né? Questões estatísticas, uso de recursos públicos, e hoje nós temos ainda uma batalha para que isso seja plenamente acessível e aplicável, mas nós temos hoje mais facilidade para consultar a base de dados públicos, para ter informações. Esses dados públicos, se bem utilizados, se trabalhados jornalisticamente de uma maneira correta, podem ampliar em muito a qualidade da informação, de uma reportagem, podem se desdobrar em pautas específicas. Então, eu acho que o crescente número de informação disponível, ele sempre pode ser benéfico para a profissão jornalística no tratamento mais refinado da informação. De outro lado, isso também pode ter, em determinados momentos, alguma questão até ética, onde a gente precisa começar a discutir, quando a gente debate dados, primeiro, o que são dados públicos, o que são dados de interesse público e o que são dados que
não devem ser utilizados, que dizem respeito à vida particular das pessoas, à privacidade, e que as pessoas têm o direito a ter a integridade da sua vida preservada, mesmo as pessoas públicas. Então é preciso a gente colocar essa discussão, porque tem iniciativas muito bacanas que podem gerar distorções. Então, eu vou citar um exemplo até, que é bastante polêmico. A gente participou agora do Fórum da Internet do Brasil, que foi em novembro de 2017, no Rio de Janeiro, e a gente fez uma discussão um pouco sobre o uso de dados, né? E nós conversamos bastante com o pessoal do Serenata de Amor, que tem o RoboRose, né? Uma programação que capta dados públicos, vale dizer, né? Não são dados privados, então são dados que estão na base de prestação de contas da Câmara dos Deputados, do Senado, e dados públicos, e que denunciam inconsistências ou possíveis abuso ou mau uso do dinheiro público. Agora, isso, por um lado, pode ser bacana, porque cria uma ferramenta de acompanhamento, mas, por outro, sem um filtro, sem um diálogo, uma checagem prévia, você simplesmente pegar um dado que pode parecer fora da curva e colocar na rede, pode gerar uma criminalização de uma ação completamente ilícita. Então, a gente tem que tomar cuidado quando usa essas ferramentas, porque nós estamos vivendo um momento de criminalização muito grande da política na sociedade brasileira. Então, você pega um parlamentar, por exemplo, que, sei lá, fez uso ali, gastou um valor que pode parecer para alguns alto, para outros não tanto, num jantar, mas você não sabe qual foi o objeto do jantar, quem estava no jantar, o que... Então, tem certas coisas que a gente precisa, eu acho, no uso de dados, quando você pratica jornalismo, ampliar o que a gente sempre diz que é importante ter, da checagem da informação. Então, não basta você ter o dado puro e simples, né? Tem zilhões de dados disponíveis e que são públicos, mas esse dado pode dizer uma coisa ou outra a depender da checagem que você faz desse fato. Então, acho que o jornalismo que lida com dados, ou qualquer um que trabalha com dados, independente de ser jornalista ou não, ele não pode olhar o dado de uma maneira nua e crua, ele precisa trabalhar aquela informação, como toda informação precisa ouvir a pessoa. Então, acho que todo esse check and balance precisa ser feito. E a outra questão é se preocupar em usar apenas realmente dados públicos, né? Esse processo de desenvolvimento de ferramentas, de aplicativos, de algoritmos para minerar dados que sejam privados e que tenham sido coletados sem o devido conhecimento e consentimento do usuário, isso é uma violação grave à privacidade, mesmo quando se trata de pessoas públicas, né? Então, eu acho que tem todo um debate ético, político, cultural, que nós precisamos fazer quando nós discutimos essa questão do uso de dados para qualquer fim, principalmente na atividade jornalística. Eu acho que o ponto de partida desse debate tem que ser um maior envolvimento de todos os segmentos da sociedade no debate do projeto de lei de proteção de dados pessoais, que é um ponto de partida importante, porque como o Brasil não possui legislação e tem um debate acontecendo na Câmara dos Deputados em torno de um projeto de lei que foi construído com a participação da sociedade, então é preciso tomar cuidado para que interesses econômicos, privados, não alterem muito o caráter desse projeto e que, pelo contrário, que a gente consiga um projeto que crie o equilíbrio saudável entre a necessária privacidade e o direito à privacidade, não é a necessária, né? O direito à privacidade e o direito à informação, e quando essas duas coisas se chocam, como que a gente estabelece parâmetros para definir o que deve ou não ser colocado a público, né? E impedir que o uso de dados pessoais se transforme numa grande mercadoria, né? Porque
os seus dados pessoais são você, né? O que você faz, o que você consome, isso pode ter uma influência. As pessoas, a partir dessas informações, passam, as corporações econômicas, passam a ter um poder sobre as pessoas a partir do conhecimento de detalhes da vida dela, que a gente nem pode imaginar quanto tipo de dado estão coletando sobre nós, né? Dados de app, hoje aplicativos de todos os tipos, de mulheres, aplicativos de menstruação, crianças de São Paulo vão ter chip no seu uniforme. Então, quer dizer, é um monitoramento, uma vigilância que coleta dados que nos torna totalmente vulnerável, porque a gente não sabe que tipo de uso pode ser feito com esses dados, como eles podem direcionar nossas vidas, até mesmo sem que nós percebamos que estamos sendo direcionados a partir do uso desses dados, né? Consumindo produtos que muitas vezes a gente não tem interesse em consumir, ou informação que a gente não tem interesse em consumir, mas que nos fazem crer que nós temos interesse. Então, eu acho que é um debate muito contemporâneo, que a gente precisa fazer com muita responsabilidade, sem negar, né, que o uso de dados pode trazer benefícios importantes para a sociedade, no caso, para o aprimoramento da profissão do jornalista, mas que também o uso irresponsável de informação coletada pode também trazer danos igualmente grandes, né? Então, acho que é uma discussão importante que mais pessoas precisariam se envolver nesse debate para que a gente possa tirar sínteses aí para o bem comum e poder avançar no uso responsável dos dados que estão disponíveis hoje na sociedade. Perfeito.